Dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade e são inúteis, por melhores que pareçam ser. O princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Leigo engano. Mas servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. O versículo que diz que obedecer é melhor que sacrificar, a ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar é tirada de uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que registra uma ordem de Deus ao rei Saul. O Senhor ordenou que os israelitas destruíssem totalmente os amalequitas, de modo que nada e ninguém fosse poupado. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram um povo que descendia de Amaleque, neto de Esaú, o irmão incrédulo de Jacó. Os amalequitas eram inimigos dos israelitas, mas o problema é que o exército de Israel, liderado por Saul, desobedeceu à ordem do Senhor ao poupar Agag, o rei dos amalequitas, e tomar como despojo o melhor dos rebanhos de Amaleque. E foi nesse contexto que Deus falou ao profeta Samuel que havia se arrependido de ter constituído Saul, rei de Israel, porque ele havia deixado de segui-lo e de obedecê-lo, conforme está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. No outro dia, Samuel foi-se a encontrar com Saul para lhe comunicar a repreensão do Senhor. O profeta relembrou Saul sobre como Deus lhe havia colocado como rei sobre todas as tribos de Israel e lhe dado uma ordem muito clara. Porém, ele havia desobedecido à voz do Senhor. Entretanto, Saul tentou se justificar dizendo que ele tinha obedecido ao Senhor e que só havia pegado despojos dos amalequitas porque tinha em vista os interesses do próprio Deus. Em outras palavras, Saul supostamente tinha poupado o melhor dos rebanhos de Amaleque para usar como sacrifício ao Senhor, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 15, os versículos 20 e 21. Então foi nesse contexto que o profeta Samuel falou: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, conforme 1 Samuel capítulo 1, capítulo 15, versículo 22. Em seguida, Samuel anunciou a Saul que por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus também o tinha rejeitado como rei de Israel. A rebelião e a obstinação de Saul foram comparadas aos pecados de feitiçaria e idolatria, conforme Samuel 15 e 23. É melhor obedecer do que sacrificar. O rei Saul escutou a palavra do Senhor, mas não a tomou para si. Na verdade, suas ações inconsequentes mostraram que ele pensava que podia fazer melhor do que o próprio Deus. A ordem divina era para que ele destruísse completamente os amalequitas, um povo que tinha feito aquilo que era mal perante o Senhor durante séculos. Mas Saul ousou em considerar, entre aspas, bom aquilo que Deus tinha condenado como mal.
Ele tinha escolhido ser sábio aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo, conforme Isaías 5, 20 e 21. Sua conduta foi tão arrogante que ele enxergou seu fracasso como uma grande vitória. De certa forma, Saul agiu como os fariseus do tempo de Jesus, que se orgulhavam de supostamente fazerem mais do que a lei de Deus exigia. Por isso, ao invés de reconhecer o seu erro, Saul se ocupou de arrumar justificativas, como muitos de nós fazemos. Ainda hoje, muita gente age como Saul. São pessoas que não entendem que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Saul foi confrontado por Samuel, ele alegou que tinha o melhor dos propósitos. Qual? Sacrificar ao Senhor. De fato, Deus havia estabelecido os sacrifícios como parte importante da adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, a fidelidade à aliança com o Senhor era o que fazia com que aqueles sacrifícios não fossem meros ritos sem significado, conforme Oséias capítulo 6, versículo 6. Um crente israelita não podia se aproximar do Senhor sem um coração sincero e submisso, que expressava a fé genuína, ainda que ele oferecesse todos os sacrifícios possíveis. Podemos lembrar então de Caim. Na verdade, sem obediência, os sacrifícios eram em vão. É importante obedecer ao Senhor? Claro que é importante obedecer ao Senhor. O princípio de que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar permanece válido também para os nossos dias. Sim, nossas liturgias são completamente vazias e hipócritas quando elas não consistem na expressão da nossa total obediência e submissão a Deus. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cumprem meros rituais externos, mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, conforme o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Inclusive, um coração quebrantado e contrito é o tipo de sacrifício que Deus está interessado. E isso exige obediência irrestrita, conforme o Salmo 51. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, sim, porque servir ao Senhor de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus da maneira certa, no momento certo e pelos motivos certos. Sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa de religiosidade hipócrita. Um grande abraço a você e que você possa sempre estar debaixo do temor e das potentes mãos do Deus vivo. Um grande abraço.